Oi, pessoal, tudo bem? A gente está hoje aqui com a candidata a deputada federal Carla Zambelli. Ela cedeu tempo e a gente está muito feliz por isso. É o nosso primeiro vídeo como candidata. A gente vai fazer umas perguntas para ela, um jogo rápido. Espero que vocês gostem, que vocês continuem com a gente, compartilhando, curtindo, se inscrevam no canal. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Carla Zambelli, eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Já faz 7 anos, 7 anos e meio, estou na luta contra a corrupção, é a primeira vez que eu me candidato, então para mim também tudo isso é muito novo, né? Agradeço a oportunidade de que vocês estão dando, de abrir um espaço e poder conhecer pessoas diferentes, né? Diferentes do meu meio, a gente cria uma bolha no final das contas, e a rede digital tem formado muitas bolhas pequenas, e é importante que esse lado do bem que agora está despertando fure essas bolhas e se torne uma bolha só, que tente convergir em coisas boas. Eu acho que isso é o começo de um Brasil diferente, melhor. Cara, eu queria que você falasse um pouco do início da sua batalha nas ruas, do movimento na rua que você criou. Foram em 13 capitais, né, pelo Isso. Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância que teve os movimentos de rua no impeachment da ex-presidente Dilma. A gente começou em 2011 e os movimentos pelo impeachment começaram em 2014, meio que na época da eleição ali, do segundo turno. A gente viu algum movimento, o pessoal que conhece mais, né, viu um movimento crescer no segundo turno da eleição do Aécio e Dilma, e que acabou culminando naquela manifestação de 15/3/2015. Mas o movimento nas ruas começou lá atrás, foi em 2011, em julho, e o que nos motivou foi a corrupção. A gente não sabia muito bem como combater a corrupção, de que forma a gente tratar isso, qual seria o nosso papel, né? Nós éramos todos, eu era gerente de projetos, sou gerente de projetos na área estratégica, empresarial, não tem nada a ver com política, eu nunca gostei de política, política é algo que, aquela coisa do, não, política, aliás, eu acho que até hoje muita gente tem isso, né? Quem é político não serve, não presta, então a gente tem muito isso forte no brasileiro, porque é uma questão cultural. Então nunca tive vontade de saber. Quando eu percebi que a gente paga tanto imposto, e eu trabalhei esses 13 anos, então eu sei o que é o suor do trabalho, de pagar as coisas, de querer ter um plano de saúde porque o SUS não dá. Eu tive meu filho no SUS e foi uma experiência terrível, não desejo isso para mulher nenhuma. Então, com essa questão aí de pagar muito imposto, nosso serviço ser muito ruim, e eu ter morado fora do Brasil e ter conhecido o que é pagar muito menos imposto e ter muito mais serviço público, a gente começou diante disso o nosso movimento. Com o tempo, a gente foi vendo que nos países mais socialistas, digamos, em que o serviço público é maior, o Estado é maior, oferece serviço público para o cidadão, é quando o país é muito pequeno, a cultura já está muito mais avançada que a nossa, a democracia nossa é jovem, né? A gente está aprendendo ainda. Na grande realidade, a gente vê corrupção não só no setor público, mas no privado também, né? No dia a dia das pessoas. Então a gente precisa evoluir como cidadãos, e o movimento foi evoluindo nesse sentido, de entender a cidadania, entender o que faltava, entender que não adiantava a gente ter imposto pagando, por exemplo, os serviços, porque, no final das contas, o brasileiro por si só, ele é o país do jeitinho, infelizmente, a gente precisa mudar essa cultura, e eu particularmente acho que quanto mais Deus a gente tem na nossa vida, menos a gente comete esse tipo de abuso, seja na vida pública ou seja na vida privada. Né? Quando a gente tem, assim, sabe o que é certo e o que é errado, aí não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de certo e errado, é não furar fila, é deixar uma senhora passar na sua frente, é a gentileza do dia a dia. Eu acho que isso vai gerando uma corrente do bem, e isso vem acontecendo com o Brasil desde 2011, com a ficha limpa que foi aprovada, com o mensalão que foi julgado em 2012, com as manifestações de 2013 que a gente conseguiu inverter e dizer que não era pelos 20 centavos, isso o movimento nas ruas teve grande protagonismo nessa questão. E depois, em 2014, a gente acompanhou os movimentos e crescemos bastante na época do impeachment, porque a gente foi o primeiro movimento a fazer o impeachment da Dilma Rousseff. Certo. É, desse cenário que você vê hoje, assim, pós impeachment da Dilma, com o Temer assumindo o cargo de presidente, você notou algum tipo de melhora
na questão política, no âmbito político em geral? Eu notei sim, sabe? Porque, na verdade, alguém pode falar assim, você notou melhora porque você gosta do Temer? Não, é que o PT era tão ruim que qualquer coisa que viesse depois ia ser melhor. Mas falando de forma bem pragmática, e agora com 7 anos e pouco de experiência, a gente viu o seguinte, primeiro, as estatais que antes eram indicações políticas para a presidência, agora tem uma lei dizendo que a pessoa obrigatoriamente tem que ter tido a função técnica naquela área. Então, uma pessoa não pode simplesmente estar na presidência da Petrobras só porque conhece fulano ou ciclano, não. Ele precisa, de fato, ter experiência na área. E assim por diante, nós temos muitas empresas estatais no Brasil, que é algo que tem que também ser revertido. Mas a gente teve a PEC do teto, e a PEC do teto, o PT foi muito contra, porque ele quer que o Estado cresça. E, na verdade, quanto mais Estado, mais dinheiro rodando na mão do Estado, mais corrupção. Porque também não é só corrupção, é incompetência. Então, o dinheiro vai pelo ralo, não é só porque alguém roubou, é porque alguém não sabe administrar. Então, você tem, por um lado, o Temer colocando gente que sabe administrar, né, e lógico, um desses podem ser corruptos, sim, mas pelo menos é uma pessoa mais técnica. Por outro lado, você tem uma PEC dos gastos públicos, que tem um teto, você não pode simplesmente sair gastando, isso evita as pedaladas que a Dilma fez, e evita também uma série de abusos e criações de estatais, etc. Muita gente não sabe disso, é um dado muito importante você, brasileiro, saber. Nós temos 147 estatais no Brasil. No ano passado, nós tivemos 19 bilhões de reais de prejuízo, tá? E a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, assim, é muito dinheiro que a gente gastou com com estatal que deu prejuízo. A gente não precisa disso. O Estado, ele não precisa administrar a empresa, né? E o Temer, ele tem esse lado, ele teve um pouco esse lado de tentar fazer reforma, a reforma trabalhista, que o PT tanto criticou, ajudou muito o trabalhador, porque agora o trabalhador pode fazer banco de horas, pode, por exemplo, faltar no feriado prolongado para poder compensar depois. O trabalhador pode dividir as suas férias em duas, três férias que antes não podia. Tudo era feito, só que com base no jeitinho. Não, agora está estabelecido, está feito. E aí e a gente não precisa mais pagar o imposto sindical. Aí você pega e fala assim, mas o Partido dos Trabalhadores e outros partidos ligados a sindicatos ficaram muito chateados e foram atrás do direito dos trabalhadores dentro do Supremo Tribunal Federal. Das 26 ações que entraram no Supremo Tribunal Federal, 21 diziam respeito ao imposto sindical. Ou seja, na verdade, essas pessoas que diziam respeitar o trabalhador e querer que o trabalhador tivesse mais direito, na verdade, nada mais era que queriam ganhar o seu próprio dinheiro, o seu sustento, sua maminha, né? Uhum. E a gente viu também essa melhora, nós do canal a gente notou essa melhora também. E assim, a gente está vendo também agora voltar à tona uma certa força do PT, né? Nas pesquisas, às vezes até em movimentos que surgem do nada, a gente vê essa força. E o que você acha dessa aproximação que teve nas pesquisas o Haddad pro Jair Bolsonaro? Eu não acredito em pesquisa, tá? Mas eu acho realmente que houve uma movimentação maior. O que acontece é o seguinte, a esquerda é muito unida, porque eles têm um objetivo único, que é se perpetuar no poder, colocar quanto mais gente puder dentro do Estado, para poder continuar no poder, né? Então, o que eles fazem? É uma estratégia gramsciana, que veio lá de Karl Marx, lá atrás, que é acabar com a cultura judaico-cristã, você acaba com a família, você acaba com o direito romano e acaba com a filosofia grega. Você acabando com esse tripé que mantém as tradições, o conservadorismo em pé e a família consolidada, você mantém uma sociedade unida, justa e que defende seus direitos. Então eles querem pegar e destruir esse tripé. Nisso eles são unidos, todos eles querem. Se você assistiu o debate agora sem o Bolsonaro, a única pessoa que se destoou ali um pouco é o Álvaro Dias. O resto, todos eles, assim, meu companheiro, meu amigo, estou com você nesta. Todos eles estão se abraçando. Ciro Gomes, Haddad, Marina, Boulos e o próprio Alckmin têm os mesmos interesses. O Alckmin vem com um discursozinho de que quer reformar, de que quer privatizar, quer diminuir o Estado. Mentira! O Alckmin sempre foi esquerda para valer. Então, na verdade, o que a gente tem ali é uma esquerda toda se unindo, e eles são muito bons nisso. Infelizmente, ainda não somos bons o suficiente para poder fazer isso. Se unindo, por quê? Porque aí eles têm
esse plano de governo, de poder, de acabar com a tradição, né? Porque em cima de uma sociedade falida, você implementa o que você quer, você consegue lavar as mentes dos mais jovens e construir uma geração que vai obedecer as pessoas, né? O poder. E eles conseguem se perpetuar no poder para deixar as pessoas cada vez mais pobres, mais dependentes do Estado, e isso vai virando uma bola de neve. Virou uma bola de neve, desde o FHC até o final do governo da Dilma, a gente conseguiu romper com as manifestações de rua e, junto com isso, com um bom pedido de impeachment que a Janaína Pascoal fez, né, com uma defesa brilhante jurídica. Então foram duas coisas ao mesmo tempo. Não adiantaria só a Janaína Pascoal estar lá e não adiantaria só as ruas estarem lotadas. Teve uma coisa junta e, fora isso, a Operação Lava Jato dando sustentação em torno de tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que mexeu os pauzinhos dele e disse assim, não, então agora o Brasil tem que ter jeito, sabe? Não dá mais para o Brasil continuar como estava. E estavam destruindo o nosso país. E não é normal acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Uma operação como a Lava Jato, com um juiz com a coragem do Sérgio Moro, com uma mulher que nasceu, assim, que é uma mulher brilhante, como a Janaína Pascoal, e a rua acendeu ao mesmo tempo. Então tudo isso junto fez com que a gente conseguisse tirar o PT. Por que está querendo voltar agora? Primeiro, eles têm muito dinheiro. Então, para quem acha que o dinheiro deles acabou, mentira. O dinheiro deles está na Suíça, tanto é que tem malas e malas de dinheiro sendo pegas pela Polícia Federal, que estão vindo para o Brasil, estão tentando enxertar dinheiro na campanha do Haddad. É a campanha que mais tem caixa 2, porque você vê que eles não estão a campanha passada acho que foram 6 bilhões de reais, essa aqui está em 400 milhões. Então, quer dizer, você acha que, sinceramente, gastaram menos? Não. Provavelmente usaram mais caixa 2. É uma campanha que teve injeção aí de 1,7 bilhões de dinheiro público também, né? Então, eu acho que tudo isso, na verdade, o que acontece? É a esquerda se unindo porque viram que nasceu, depois de tudo isso, o Bolsonaro, que é uma pessoa, o primeiro presidente, que é aclamado pela população onde vai, que fala de Deus todas as vezes, que é patriota de verdade, que não tem sangue, não tem sede de poder, né? O poder para ele nunca o abalou, nunca o seduziu. E aí você olha uma pessoa dessa, que tem a boa intenção que ele tem, a população está vendo, essa esquerda se une para poder combater. E a esquerda vai se unir para tentar votar no Haddad, para tentar combater o Haddad, o Bolsonaro no primeiro turno. É por isso que a gente também tem que fazer o mesmo. Então quem é de direita ou quem é contra o PT tem que se unir e votar no Bolsonaro, porque é a única opção contra o PT. Com certeza. E a gente viu também, o próprio Bolsonaro comentou, uma possível fraude na eleição. O que você acha que isso é possível ainda nesse sistema que a gente tem? É possível, porque é o mesmo sistema que a gente teve nos últimos 22 anos, não mudou. É o mesmo sistema que foi aplicado na Venezuela, no plebiscito da Venezuela, e que a Smartmatic denunciou nos Estados Unidos dizendo que houve fraude de mais de 1 milhão de votos. Isso na Venezuela é uma quantidade gigantesca, ou seja, poderia decidir uma eleição. É possível porque a gente não conseguiu implementar o voto impresso e assim, eu nunca vi um governo, um Estado, na verdade, não é nem um governo, porque houve o Executivo, o Legislativo foi pressionado e fez a lei do voto impresso. Aí a Dilma tentou derrubar vetando a lei. Voltou para o Congresso esse veto, o Congresso derrubou o veto com muita pressão popular em 2015. Em 2016 eles disseram que não tinham dinheiro, em 2017 fizeram umas licitações mal feitas, disseram que só tinha dinheiro para 5%, o TSE acabou gostando todo o orçamento dele para fazer aquela biometria, que não foi aprovada em lei nenhuma, então você não tem aí o voto impresso. Aí no final das contas ia ter 5% de voto impresso nas urnas, e a Raquel Dodge sai tirou da cartola algo que não existe, porque ela disse que o bilhete que sairia da urna, né, porque quando você volta lá para 17, confirma, aparece o nome, já é Bolsonaro. Quando aparece o nome, você vai e confirma. Ela disse que a gente pegaria esse papel. Em momento nenhum tem isso na lei. Ela nem leu a lei. O papel simplesmente fica dentro de uma câmara. Você lê, que tem 17 ali, você coloca ok, ele picota o papel e cai dentro de uma urna. Você não tem contato com o papel. Então não existe voto de cabresto, como ela disse. Raquel Dodge acabou com a lei do voto impresso. E eu acho até que valeria uma represália muito grande. Ela, como procuradora da República, não poderia fazer isso. E, além dela ter feito isso, vai ao STF e concorda com algo, dizendo que é inconstitucional. Também não leu a lei. Então a gente está, assim, com
É um problema sério, é institucional, né? A instituição STF, ela funciona, mas as pessoas que estão lá dentro não representam a população. Sim. A gente vê também, nessas eleições, um movimento muito forte, não digo forte de número, mas do movimento feminista usando a mulher para ser contra o Jair Bolsonaro, para ela estar contra o Jair Bolsonaro. E como você vê esse movimento da mulher, você, claro que é uma mulher, como você vê esse movimento das feministas contra o Jair Bolsonaro? Eu acho que o movimento feminista ele foi totalmente deturbado, né? Assim, qualquer pessoa hoje que fala que é feminista, por exemplo, Janaína, às vezes ela fala que ela defende, né, o feminismo, mas o feminismo antigo, né, da mulher poder escolher onde ela quer ficar. O feminismo, a base do feminismo antigo e natural seria a mulher ter o direito de escolher, por exemplo, se eu quero ser mãe e dona de casa, eu tenho esse direito. Se eu quiser não ter filhos porque de alguma forma isso não me toca, então eu não tenho filhos e eu trabalho fora de casa. Se eu quiser não casar, eu não caso. Então, assim, o feminismo é isso, é a mulher poder decidir o que ela quer fazer, porque antigamente as mulheres eram, de alguma forma, não podiam votar, outras tinham que ficar em casa, não existia emprego para mulher. A gente está vivendo uma outra era. Eu trabalho desde os 13 anos, fui gerente de 250 pessoas numa empresa e fui gerente de 70 homens em outra. Nunca precisou nem usar o fato de eu ser mulher e nunca foi usado o fato de eu ser mulher contra mim. Então, assim, a mulher ela já tem um espaço na sociedade conquistado, independente de um movimento feminista por trás. Isso já aconteceu naturalmente na sociedade. Aí agora vem essas feministas, né, feminazes, que na verdade usam muito do vitimismo, e isso para mim é um absurdo tão grande que eu fico tão revoltada, porque eu como mulher me sinto ofendida. Porque é como se dissesse o seguinte, eu preciso de um empoderamento porque eu não tenho poder. Então você precisa se autoempoderar, por quê? Porque você não tem poder? Eu me sinto poderosa. E assim, o meu poder vem justamente da minha feminilidade, entendeu? Tem coisas que eu não consigo fazer. Né? A gente foi começar a entrevista, eu falei, pega a cadeira porque é muito pesada para mim. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas eu posso gerar um filho que você não pode. Uhum. Então, assim, a gente tem uma diferença fisiológica, né? Uma diferença antropológica, ela está na cabeça das pessoas. Quem está gerando essa diferença são as mulheres. Eu sou contra a cota de mulheres, completamente contra cotas. Eu acho que a mulher não está na política, não está em empresas, não está em outros lugares, porque ela não se esforça, né? Ela faz aquela coisa do vitimismo. Muitas mulheres não conseguem alcançar um cargo de liderança porque ela não consegue se colocar, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de culpar, é porque existe diferença, etc. Não, é a mulher que está se posicionando de uma forma diferente, porque eu sei o que eu estou falando. Quando a gente quer ocupar um espaço, e esse espaço ele é liderado por homens, mas você se comporta de uma forma em que o fato de você ser mulher não interfere no julgamento das pessoas, a oportunidade é dada. Então, o vitimismo aí só atrapalha as mulheres. Eu não acho que Bolsonaro seja machista, muito pelo contrário, ele é o presidente de fato que tem mais propostas que possam defender as mulheres, de castração química. Ele já teve até projeto de cota para negros dentro do projeto, dentro do Congresso, que não foi aprovado pelos próprios negros do Congresso. Então, assim, chamam de racista, chamam de machista, etc., mas não conseguem provar. E eu acho o seguinte, eu sou candidata, e eu sempre falo assim, não vote em mim porque eu sou mulher. Vote em mim por conta das minhas ideias, por conta da forma como eu ajo. Se você vê os meus vídeos e você, de alguma forma, se sente tocado, sente que eu te represento de alguma maneira, vote em mim. Senão pode votar num homem, não tem problema nenhum. E eu acho que a gente tem que começar a se comportar de uma forma mais assim, sabe? Parar de falar. Eu lembro do Morgan Freeman que falou, como é que você acaba com o racismo? Para de falar sobre ele. Para de falar. Não tem que ter cota nem para negros, nem para as mulheres, porque todos somos brasileiros. E eu acho que no projeto do Jair Bolsonaro está muito claro isso. Do quanto ele quer pacificar essa diferença que foi imposta pelo PT, na verdade. Uhum. Você acredita também, assim, que com a eleição do Jair, a gente tenha mais deputados, uma participação maior da direita no legislativo? Eu acho. Eu acho que a força do Jair, a gente vai ter muito volta de legenda, né? Eu até peço para que as pessoas que estejam assistindo não votem na legenda,
porque as pessoas que estão assistindo são pessoas que têm um tipo de... conseguem ter acesso à informação. Então vai ter muita gente que gosta do Bolsonaro, mas não tem acesso à informação porque é uma pessoa, às vezes, desinformada, ou que não tem tempo, e essas pessoas vão usar a legenda. Ele próprio falou, não votem na legenda, votem na pessoa. Por quê? A gente tem cláusula de barreira, então se o candidato não tiver 10% do mínimo que é necessário para se formar uma cadeira no Congresso, ele não entra. Mas eu acho que mesmo com essa cláusula de barreira, a gente vai conseguir fazer pelo menos 2 ou 3 por estado. E aí a gente está falando de 50, 60, 70 pessoas numa bancada do Congresso. Então eu acho que a gente vai ter força sim para poder não só apoiar o Jair nas decisões que ele tomar, quanto também barrar as decisões que o PT, porque o PT, se o Jair ganhando, o PT, PCdoB, PSOL, esse pessoal da esquerda, vai enlouquecer e vai tentar colocar fogo no país, né, dentro do Congresso também. E eu sou uma das pessoas que quero estar lá dentro, não só para propor coisas boas, mas para evitar que as ruins não passem. E você acredita que tendo esse crescimento da direita dentro do parlamento, desse movimento, você acha que a represália da esquerda ela vai aumentar? Muito, 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 muito. Não só no Congresso, como ela já vinha aumentando. Se você perceber que com o crescimento do Jair Bolsonaro nas pesquisas, e não é só nas pesquisas, né, porque eu não acredito nas pesquisas, mas o crescimento dele nas pesquisas as quais eles acreditam, e vendo os vídeos do Jair sendo recepcionado em todos os lugares como ele é, jogado por, né, eu estive em várias recepções dele, é emocionante, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E ontem na Paulista eu falei uma coisa engraçada, assim, que eu quando me dei conta de que em 7 anos e meio era a primeira vez que eu estava fazendo uma manifestação a favor de alguém, a favor de um político. A gente nunca fez isso, a gente sempre fez contra alguma coisa, por algum projeto, defendendo a Lava Jato, mas a gente nunca fez a favor de um político. O Brasil não vai para as ruas a favor de alguém. E ontem a Paulista estava, eu fico até arrepiada, que a Paulista estava inteiramente lotada, né? Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas no domingo, dia 30/9, foi uma coisa maravilhosa o que a gente viu. E com o crescimento do Bolsonaro naturalmente, não só nas pesquisas, mas nas ruas, o PT já começou a se desesperar. Tanto começou a se desesperar que tentaram matá-lo, né? Eu subi o pichuleco com a cara da Haddad em São Bernardo. Eu sempre fiz isso, nunca teve perigo nenhum, né? E de repente, quando a gente tinha acabado de descer o pichuleco, porque a cara da Haddad, a máscara começou a cair. Que será, né? Até nisso cai a máscara. E aí a máscara da Haddad começou a cair, a gente desceu o boneco para consertar, desceu uma van do MTST. E o que acontece? Como eu estava fazendo a live, eles souberam pela live e viram que era uma mulher, desceu uma van lotada de mulheres, né? Então, assim, eles conseguiram rapidamente se organizar. Era uma van de um sindicato ligado ao MTST. E as mulheres todas vieram para cima de mim, falar que o Bolsonaro é um lixo, não sei o que. E o que elas fazem? Elas chegam perto, elas falam cuspindo, elas fazem certas coisas para poder tirar você do prumo e você poder reagir. Uhum. E aí o que eles vão filmar? Eles vão filmar só a reação e não vão filmar por que você saiu do controle, né? Por que você saiu do sério. Então eles vão agir nesses próximos dias dessa forma. Se houver segundo turno, que eu acredito que não haja, que não vai haver, se Deus quiser, em nome de Deus, a gente vai conseguir colocar Jair Bolsonaro no primeiro turno na presidência, porque o Brasil precisa, e assim, Deus acho que está no comando disso daí. Então eu acredito piamente nisso. Se a gente conseguindo isso, não só ele ganhando no primeiro turno, como no segundo turno, a gente vai ter um excesso de pessoas da esquerda tentando nos tirar do controle, querendo nos tirar do prumo, para poder mostrar que nós somos pessoas raivosas e tal. E na verdade é completamente o contrário, né? Querem colocá-lo como radical, como extremista, etc. Na verdade o extremo está do lado de lá, a maldade está do lado de lá, e a gente está provando isso dia a dia com as nossas ações. Certo. Também essa semana que passou, a gente teve uma declaração do Edir Macedo, né? Isso. Bispo da Universal, e ele declarou apoio ao Jair Bolsonaro. E com isso, a gente sabe que o PRB, ele tira um pouco do apoio que ele tinha ao Alckmin. Como que você vê esse apoio do Edir? Eu acho que o apoio do Edir é muito importante por conta das pessoas que acreditam, né? Seguem o Edir Macedo. Eu acho que é um formador de opinião.
Então, o brasileiro ainda tem muito disso, né? Bom, se a pessoa em quem eu confio, né? Essa pessoa em quem é meu mestre espiritual, tá dizendo que o Bolsonaro é um homem de Deus e que eu devo... Se ele vai votar, eu também vou. Isso tem uma questão, então, dos fiéis, né? Que é uma grande quantidade de fiéis. Por outro lado, a gente tem a Record também, né? Que é controlada pela IURD, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, então pelo grupo IURD. Então você tem, provavelmente você vai ter na mídia também uma certa ajuda. E por outro lado, você tem o Alckmin já perdendo força em vários lugares, não só no PRP, como também lá no PP, no Rio Grande do Sul. O próprio partido da Ana Amélia, né, desembarcou do Alckmin e apoiou o Bolsonaro, o DEM em vários lugares, em Goiás, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente já vê pessoas fazendo isso. Sinceramente falando, de forma não hipócrita, eu acho que as pessoas estão fazendo isso, na verdade, para ganharem voto, né? Então, tipo assim, se esse deputado, por exemplo, tem vários deputados aqui em São Paulo que estão fazendo santinho com o Jair Bolsonaro presidente e ele como deputado federal, sendo que ele é da coligação do Alckmin. Por que ele está fazendo isso? Primeiro, porque tem vergonha de dizer que está na coligação do Alckmin, né? Que é vergonhoso. E segundo, porque ele quer surfar na onda Bolsonaro. Então, eu acho que o ouvinte aí ele tem que olhar para as pessoas e dizer assim, olha, cuidado. Aqui em São Paulo, a coligação é 17 deputados federais que ligados ao Bolsonaro são só 17, a gente não tem coligação, né? Existe uma coligação do governo, que é com a PRTB, do Levi Fidelix, com o Mourão, e no estado, do governo do estado, que a gente está apoiando o Rodrigo Tavares, que é o número 28 para governador. Agora, no âmbito dos deputados estaduais e federais, se não tiver 17 no começo, não é Bolsonaro. Tá querendo surfar na onda. É bom? É bom. É bom. Porque a gente pode pegar depois isso e cobrar lá no Congresso. Olha, você falou que você era Jair Bolsonaro, agora não vai aprovar a proposta dele, não? Então é bom para vocês saberem direitinho em quem votar, quem de verdade está apoiando o Bolsonaro desde o começo e quem está querendo surfar na onda. Mas de qualquer forma é positivo, porque essas pessoas aí que talvez votassem no Alckmin só porque ia votar naquele deputado, vai acabar votando no Jair. Então tá bom, é positivo para nós, Brasil. Né? Mas cuidado com... Depois cobra o seu candidato. Se ele disser que é Bolsonaro, lá dentro, depois dos próximos 4 anos, ele tem que agir de acordo com isso. Pessoal, para quem quiser saber um pouco da trajetória da Carla Zambelli, candidata a deputada pelo PSL, esse é o livro que ela lançou recentemente, Não Foi Golpe. Ela conta a história do impeachment, dos movimentos, do movimento na rua. É muito importante, é um livro muito bom, eu acho que vale a leitura, vale o conhecimento. E como a gente sabe, né, conheceis a verdade vos libertará. Fácil de encontrar em várias livrarias, nas maiores redes já tem disponível. Na Amazon, para quem não quiser sair de casa, tem na Amazon também, tem na Saraiva, tem na Travessa. De verdade, não foi tão fácil espalhar esse livro, porque, olha só, tem 34 livros falando que foi golpe. Uhum. E esse foi o primeiro livro para contar a narrativa pela verdade, então não foi golpe, né? Tem muita coisa da Janaína. A Janaína é uma dos personagens principais do livro. O Dr. Ives Gandra Martins foi quem fez o prefácio. O Júlio Marcelo, que foi quem descobriu as pedaladas, fez a orelha. E a gente tem Janaína Pascoal falando dentro também de coisas super importantes, e a gente conta os bastidores, coisa que vocês não viram na TV, não viram em lugar nenhum. Então acho que é interessante para quem quer conhecer um pouquinho de história. E é importante também pelo seguinte, ganha a verdade, assim, sempre que existe uma história, existem 2 lados da história, né? Existe o lado, por exemplo, de quem acha que não foi golpe, de quem acha que foi golpe. E cada um desses lados pode estar mais perto da verdade, né? Mas a verdade normalmente ela está aqui no meio e alguém pode estar aqui bem pertinho da verdade. Eu acredito que meu livro esteja bem próximo da verdade, mas é claro que com a emoção de quem estava lutando pelo impeachment. Quem que conta a história para os nossos descendentes? Quem ganhou a história, né? Então é importante que a gente tenha livros e citações e artigos e que seus filhos possam estudar depois nas escolas, porque isso vai fazer parte da história do Brasil. Né? E como é que vai ser contada essa história daqui a 30 anos? Vai ser contada que a coitadinha da Dilma foi injustiçada, né, pelo juiz Sérgio Moro, Lava Jato, etc., que o Lula, o grande rei, foi preso? Ou será que vai ser contado da maneira correta? Que o Lula foi um dos grandes e maiores
ladrões e chefes de organização criminosa do Brasil, foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil, pela falta de saúde, falta de segurança, pelo desemprego, né? Assim, quanto esse homem mudou a história do Brasil, o quanto o PT mudou a história do Brasil, o quanto o PT e seus asseclas com o PSDB junto, e aqui no livro eu coloco muito, que não foi só o PT, foi o PMDB e o PSDB juntos, fizeram do Brasil um país que tem os recursos mais maravilhosos do mundo, um povo carismático, querido, com um coração bom, e eles tentaram nos destruir e nos dividir. E eu acho que chegou o momento da união, chegou o momento da gente pacificar o país, chegou o momento de a gente colocar Jair Bolsonaro na presidência e colocarmos soldados lá dentro. Eu me considero nada mais do que um soldado na frente de batalha que se precisar tomar um tiro eu levo. Eu lembro que o Bolsonaro falou, se precisar, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, nem que derrame meu sangue sobre ela. Tentaram derramar o sangue dele sobre ela e mesmo assim a nossa bandeira continuou verde e amarela, azul e branca, e não vai mudar. Então, enfim, estudem aí quem vocês vão votar, é muito importante, falta pouco tempo. Escolham entre PT e Bolsonaro, quem você quer no poder, e vota em quem você quiser. Eu já escolhi meu lado é do Bolsonaro. Sou candidata a deputada federal. Se vocês não gostaram das coisas que eu falei, procure um outro candidato, mas vote no candidato, né? Vote no seu candidato a deputado estadual e veja quais são as propostas dele. As minhas propostas estão no carlazambelli.com.br, Carla Zambelli com 2 L's. E, enfim, se você gostou, peço aí seu voto de confiança. Mas caso não tenha gostado, não deixe de votar, exerça sua cidadania, porque ela não é uma obrigação, ela é um direito seu. Pessoal, é isso. A gente trouxe a Carla Zambelli, ela abriu esse espaço pra gente. A gente agradece muito você, de coração. Para quem gostou, quer compartilhar, curte o vídeo. A gente vai estar disponibilizando aqui embaixo na descrição do vídeo o site da Carla Zambelli, Facebook, Twitter, Instagram, para você entrar, para você conhecer a Carla Zambelli, para você ver os projetos que ela tem, os seus ideais. E é isso, pessoal. Muito obrigado de coração por mais uma vez estar com a gente e até o próximo vídeo. Muito obrigado.